Mitos e verdades. Oferecimento. Cassemi, sempre à frente, cuidando de você. Bom, pela primeira vez aqui no Cidade Alerta MS, no Mitos e Verdades, o doutor especialista, médico ortopedista, doutor Eduardo Faciolo. Doutor, seja bem-vindo, tudo bem com o senhor? Tudo bem, Rodrigo, como é que vai? Bom, doutor, eu estou preocupado porque, primeiro, tem muita gente que chega no consultório do senhor é ortopedista, né, reclamando de coluna, que a coluna tá doendo, doutor? Sim, bastante. É cada vez mais prevalente o número desse tipo de paciente que nós observamos no nosso consultório. Principalmente pelo nosso consultório ser uma clínica especializada em doenças, patologias da coluna vertebral. Então, o nosso enfoque maior é esse. Doutor, pode mudar a partir de agora, 6794242087. Quem carrega muito peso nas costas? Quem está nos assistindo, por exemplo, que trabalha como diarista, como copeira, faxineira, pessoal que trabalha, né, pegando peso, essas pessoas são as mais propensas a terem dores na coluna? Não, a propensão depende praticamente, vamos dizer, da próprio biotipo, da consistência muscular que você tem. O que sustenta a coluna é a musculatura. É como uma atividade física em academia. Você começa, você vai sentir dor. Se você mantém um tônus muscular forte, faz alongamento, fortalecimento muscular, tudo isso vai te ajudar. É claro que você fazendo uma sobrecarga mecânica, carregando objetos pesados, pedreiros em construção, isso vai ter, a pessoa pode ter mais dor se não fizer essa profilaxia. Bom, a pessoa está perguntando aqui, doutor, o que é travar a coluna? Travar a coluna é um termo leigo que a pessoa geralmente usa. Geralmente a pessoa que trava a coluna, ou ela tem uma estenose medular ou uma hérnia de disco lombar. E isso faz uma dor grande e uma irradiação para membros inferiores. Isso é o travar. Bom, o pessoal está mandando aqui mais perguntas, 6794242087. O que é mito, o que é verdade em relação às dores na coluna? O reumatismo, ele surge da onde, doutor? Reumatismo não é uma doença. Reumatismo é um grupo, é um termo genérico para vários tipos de doenças. Entre elas a gente tem a artrose, doenças imunológicas. É um agrupamento de doenças, isso é É um multifatorial. combo do mal, é isso? Pode ser dito. Aí esse combo causa em quê? Causa o quê na pessoa? Se a pessoa tem, vamos falar, a dor na coluna, isso é a lombalgia. A lombalgia pode ter várias causas. Pode ser uma lombalgia mecânica, pelo esforço, pela uma artrose, que é um desgaste da articulação da coluna da pessoa. A artrose ela pode ter em várias articulações, pode ter em quadril, joelho, mas é uma das causas da lombalgia. A outra causa mais comum é a hérnia de disco lombar, que é uma protrusão do disco, que é uma estrutura que fica entre as vértebras, entre o osso, que hernia para a medula, causando uma dor bem considerável. Bom, chegou uma pergunta interessante, doutor. Olha, é mito ou é verdade que dores nos pés têm a ver com a coluna? Eu sinto muitas dores que às vezes, doutor, eu nem ando. Eu acho que é bico de papagaio. Não é o bico de papagaio, é uma das causas do bico de papagaio, eu quero dizer. A dor das pernas, dos pés, isso chama-se radiculopatia. É uma dor radicular feita por uma estenose do canal medular, que é feita por hipertrofia do ligamento amarelo, hipertrofia facetária e artrose, que é o osteófito, que é o popular bico de papagaio, ou por uma hérnia de disco lombar. Isso causa a radiculopatia, que é a dor que irradia para as pernas. Bom, estou aqui com o doutor Eduardo Faciolo, médico ortopedista, final do telefone 6714. Doutor, é mito ou é verdade? Quando começa a romper os tendões, tem a ver com a coluna? Não, É mito? é mito. Mais uma pergunta, olha só, Rodrigão. Final do telefone 0654. Doutor, qual é o melhor exercício para quem tem problemas na coluna? O melhor exercício é você evitar a sobrecarga mecânica. O que é sobrecarga mecânica? Corrida, impacto. O que é melhor? O que te fortalece? Uma academia trabalhando com alongamento e fortalecimento de musculatura, pilates, hidroginástica, natação. São todas atividades que vai te ajudar bastante. Bom, doutor, hérnia de disco, eu posso perder os movimentos do corpo, mito ou verdade? Depende, se você tem uma hérnia de disco cervical, que é na coluna cervical, a coluna é dividida em 3 níveis. Cervical, torácica e lombar. Depende do nível onde a hérnia é acometida. Mas é da noite para o dia? Ou é Uma gradativo? Gradativo, uma hérnia traumática, uma hérnia muito grave, você costuma ter a parestesia, a diminuição de força, não a perda constante. E com tratamento cirúrgico é resolvido. Ó, pergunta interessante, final do telefone 9204. Doutor, quando a gente fica um tempão sentado e vai levantar as juntas do joelho e o pé dói, pode ser que eu tenha o quê? Problemas na coluna? Eu tenho 30 anos. 30 anos já tem problemas na coluna? Sim, tem. Nós temos casos de pacientes nossos operados com menos de... Temos uma paciente com 17 anos com hérnia de disco, candidata a um tratamento cirúrgico. Meu Deus, olha...
Olha, me assustei agora. Doutor, pessoas obesas estão mais propensas a terem dores na coluna, problemas com a coluna? Não necessariamente só com a coluna. A obesidade é uma sobrecarrega a articulação, sobrecarrega o nosso esqueleto. Então você vai demandar uma maior energia. Isso vai te causar dor, vai sobrecarregar a articulação. Bom, o pessoal está perguntando aqui, ó. Doutor, quando a gente faz movimentos repetitivos no ambiente de trabalho, eu posso desencadear a LER, que é um problema ligado à coluna ou não tem nada a ver? Como é que Não, é? LER é outro grupo de doenças. Pode acontecer alguma doença da LER pelo movimento repetitivo. O movimento repetitivo na coluna pode ocasionar dores, pode ocasionar contratura muscular, uma lombalgia mecânica, como já dito. Bom, tem uma pergunta aqui. Rodrigão, como que então eu mexo no celular sendo que eu não posso baixar a cabeça? Qual que é a postura correta, doutor? Eu vou te emprestar meu tablet. Aqui é um celular ou é um tablet, né? Perfeito. A gente tem um costume, né, direto, de ficar mexendo, conversando com as pessoas. Se eu ficar assim, nesse movimento, o que acontece comigo? Esse é o movimento errado. Esse está totalmente errado. Você está forçando os ligamentos da coluna. A coluna é formada por ligamentos também, então você está forçando eles e está dando sobrecarga. Você tem que manter o mais normal do seu olhar para o horizonte. Seja um celular ou seja um tablet. Eu fico assim ereto e deixo na minha frente. Manter sempre na sua área de visão, no seu Aqui. campo de visão normal. Nada de olhar para baixo, nada de olhar para cima. O deitado, mexendo na cama, no sofá, no colchão, no travesseiro, isso não é legal. Se eu estiver deitado, isso que eu ia te perguntar, e se eu estiver deitado, porque eu, por exemplo, sou um viciado, né? Até errado. Minha terapeuta que fala isso, desliga o celular. Eu tô lá deitado e fica assim, ó, mexendo do ladinho, assim, ó, todo torto assim, ó. E é verdade, a maioria dos brasileiros faz isso também, né, doutor? Faz. Muitos problemas, principalmente da cervical. Os problemas maiores da coluna por conta de aparelhos celulares, tablets, se dão em decorrência do movimento da biomecânica que você faz na coluna cervical. O que é o torcicolo? Torcicolo é uma contratura muscular do grupamento muscular que nós temos na coluna. Isso é uma contratura muscular, isso não é necessariamente parte óssea, medular e discal da coluna. Ó, pessoal, teve na semana do dia 7 de setembro, eu tava conversando com o doutor dos bastidores, que eu tive um torcicolo que eu não conseguia virar pro lado esquerdo. Aí eu fui no quiropraxista, né, passei por um procedimento de quiropraxia e aí amenizou a dor do meu torcicolo. A pessoa que está em casa, nesse momento, doutor, ela tá com torcicolo. É claro que médico ortopedista tem que agendar a consulta. Eu vou para onde? Para uma UPA? Se você, pelo protocolo SUS, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul especificamente, você procura uma UPA. A UPA, dependendo da avaliação do clínico, o clínico vai te encaminhar para o Centro Ortopédico Municipal. Lá temos ortopedistas de plantão. Vale salientar que não é 24 horas. Para quem tem convênios ou particular, tem hospitais em Campo Grande que tem pronto-socorro de ortopedia. Tá, mas eu tô com o torcicolo lá. E aí eu vou fazer o quê? Vou tomar um anti-inflamatório? Não, você vai passar por uma avaliação médica. Vou Mesmo pro porque médico. o anti-inflamatório, se você tem algum problema gástrico, você vai ter uma complicação gástrica. Então doutor. temos que passar por consulta médica. Por isso não pode se automedicar. Exatamente. Bom, esclarecidas as dúvidas, doutor, seja bem-vindo ao Cidade Alerta. Muito obrigado. Mande um abraço ao doutor Ricardo. Como que é o nome do... são 4, né? Doutor Ricardo, o senhor doutor Eduardo... Dr. Marcelo e Dr. Diogo. Doutor Marcelo e doutor Diogo. Eu não me lembro quem que atendeu minha mãe, que por sinal foi muito bem atendida. Eu vou mandar um abraço especial aí, pessoal, porque coluna é um assunto sério. A gente tem que debater sempre, levar informação sempre pra você, porque a gente pode correr o risco, né, de ficar torto igual o corcunda, não é verdade? Não, o corcunda ele já não tinha... fica assim, doutor, corcunda, com a coluna Não, se torta, você tem assim. alterações posturais, mas o corcunda possivelmente ele tinha um dorso curvo ou uma doença de Schwerman. Isso é uma entendi. malformação... Ah, entendi. Mas se eu ficar errado assim, a coluna vai. Vai. Você tem que fortalecer a musculatura. Ah, entendi, viu? Viu só, gente? Viu só? Vai ficar aí boboiando, né? Doutor Eduardo Faciolo, obrigado, viu? Obrigado, Seja doutor bem-vindo. Rodrigo. Pode Obrigado sair pelo por ali, ó. convite. Pode sair por ali, doutor. Gente, ó, mitos e verdades sobre problemas da coluna.